Pedro diz, deixa que eu vá então ao encontro do Senhor. E Jesus chama Pedro, Pedro começa a andar por cima das águas. E o texto é muito claro. Ele disse que Pedro começou a andar por cima das águas, mas olhando ele para as ondas e o mar, ou seja, ele tirou o foco de Cristo e colocou o foco no problema, nas circunstâncias. Ele começou a afundar. Enquanto o foco de Pedro estava em Cristo, ele andou por cima das águas, ele superou, ele passou pelos problemas. Mas quando ele mudou o foco para os problemas, ele foi engolido. E Cristo o tirou da água. O que eu estou querendo dizer é que diante de todas essas situações difíceis, mude a sua perspectiva, a ótica com que você vê os problemas. Veja Cristo no meio dos problemas. Ele é a solução, obviamente. Mas muitas vezes Cristo permite que passemos por situações para nos ensinar. Da primeira vez que os discípulos passaram por uma tempestade, Jesus entrou no barco depois de acalmar e disse, por que vocês não têm fé? Na próxima tempestade que eles passaram, que Jesus resgata Pedro, aquilo que eu acabei de falar, quando ele entra no barco, ele já diz, homens de pequena fé, perceba, na primeira tempestade eles não tinham fé, mas na segunda eles tinham uma fé pequena, mas tinham. Passar pela tempestade aumentou a fé dos discípulos. Quantas vezes eu e você não passamos por problemas, dificuldades, e quando a gente encara de novo aquele problema ou algo parecido, nós estamos já calejados, um pouquinho mais preparados, sabemos que vai passar. Então, o seu foco, ele tem que ser em Cristo. O seu foco não pode ser nos problemas. E aí, eu quero te dizer, Jesus tem que ser a tua fonte de alegria. Se a tua alegria for no time de futebol, quando ele ganhar você está alegre, quando ele perder você fica triste, quando empatar você fica mais ou menos. Perceba que a tua alegria vai variar. Se a tua alegria está no teu cônjuge, está no teu pai, na tua mãe, num filho, um dia vão fazer raiva. E como faz, viu? De vez em quando, as raivas vêm aí. E a gente vai se entristecer. Mas se a tua alegria está em Cristo, está no Senhor, você vai conseguir se alegrar constantemente. Porque Ele é imutável, Ele não falha, Ele não te abandona, Ele não te deixa. Jesus está contigo, Ele é a fonte da tua alegria, se alegre. E aí Paulo vai falar lá em Filipenses, na carta aos Filipenses, alegrai-vos no Senhor, e no capítulo 4, versículo 4, ele vai repetir, vai reforçar, e vai dizer, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, ou seja, se você ainda não entendeu, eu vou repetir, se alegre em Cristo, rapaz. É difícil. Se você colocar a tua alegria em qualquer outra coisa, em Bolsonaro, em Lula, em político, A, B ou C, eu não quero falar de política aqui, pelo contrário, você vai se entristecer porque uma hora vai agradar, outra hora não vai. Mas se a tua alegria estiver em Cristo, se o teu foco estiver em Cristo, você vai se alegrar. Lá em Neemias, capítulo 8, versículo 10, ele está animando o povo para a construção dos muros. Ele diz no final do versículo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. As alegrias daqui desta terra são passageiras. Perceba que se tua alegria tiver em questão do coronavírus, você está triste agora. Mas quando passar, você vai se alegrar. Mas pode ser que se levante outro vírus. E tudo isso vai se repetindo. Então coloca a tua alegria no Senhor, foca nele. Não foca nas circunstâncias. Foca em Jesus. Você que está triste, você que está desesperado, você que está angustiado, eu quero te dizer nesta hora. Coloca a tua alegria no Senhor, foca em Cristo, foca em Jesus, se alegra mesmo no meio desse problema. Ao invés de você reclamar, lamuriar, murmurar, começa a cantar, começa a se alegrar, agradecer a Deus porque você está vivo, você está em casa, você está podendo se manter, Deus não tem te desamparado, não tem te deixado só. Tantos países em situações piores, pessoas passando situações piores, mas você não está. Então se alegre, deixe de reclamar. Em terceiro lugar, para que nós possamos ter a alegria plena, primeiro, a gente não pode focar nas circunstâncias, nos problemas. E para a gente fazer isso, a gente tem que se alegrar nesses problemas. Segundo, nós temos que tirar o foco dos problemas e focar em Cristo, nos alegrarmos nele. E terceiro, quando nós nos alegramos em Cristo, quando nós focamos nele, aí, irmãos, ele nos abençoa e nós somos renovados. Versículo 19 de Abacuque, capítulo 3 diz, o Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como o do servo, e ele me habilita a andar em lugares altos. Ou em outras versões, faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente.
mesmo no momento de dificuldade, nós devemos nos alegrar porque Ele vai providenciar o escape e a solução. Perceba que muitas vezes a gente acha que está só, mas quero te dizer mais uma vez, você não está só, Deus está contigo. Cristo está do teu lado. Aquele que te guarda está com você. A respeito das crises, das tempestades, eu quero te dizer duas coisas, duas verdades. Primeiro, vai vir para todos. Ninguém está isento. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo, eu quero lhe fazer uma pergunta. Você é isento de problemas? Você conhece alguém que não tem nenhum problema? Você pode achar que alguém não tem nenhum problema, mas tem. E como tem. E a segunda verdade que eu quero te dizer é que Deus provê os meios para sobreviver, para superar, para passar por esses problemas. Então, você está passando por uma situação difícil, todos nós estamos passando nessa crise, nessa situação. Mas eu quero te dizer que Deus ele pode fazer você andar altaneiramente. Por quê? O que é que isso significa? A coça é um animal que procura por águas, que anseia por águas. E as águas, elas ficavam muitas vezes acumuladas nos cumes das montanhas, em lugares altos. E a coça ela tem um faro muito bom. E os seus cascos, os seus pés, eles eram, digamos assim, fisiologicamente preparados para elas subirem para esses lugares altos. Facilitava o trajeto para elas, elas conseguiam escalar facilmente. Por isso que o Abacuque, o profeta, ele diz que o Senhor faz os pés dele como o da coça, para que ele possa andar em lugares altos, onde tem água, onde tem vida. Então, eu quero te dizer nesta noite, já fechando, que descansa no Senhor. Não se entristeça, não se desanime. Não é fácil. Esses últimos dias eu dei uma balançada meio de tristeza, de tanto ficar dentro de casa. Eu sou uma pessoa muito ativa. Eu dou aula, eu sou professor de educação física em Ceará Mirim, então eu vou para Ceará Mirim, volto para Parnamirim, eu faço seminário, eu estudo, eu estou na igreja, aqui e acolá, vou na casa dos meus pais em Felipe Camarão, volto. Isso me deu um baque de tanto ficar em casa, mas o Senhor me renovou, porque eu entendo que as circunstâncias elas estão aí para nos fortalecer, para nos ensinar e para nos mostrar que Deus está conosco. E muitas vezes nós pedimos para que Deus nos livre dos problemas, mas muitas vezes Ele quer nos livrar nos problemas, para mostrar a sua glória e a sua grandeza. E eu quero finalizar deixando aqui alguns textos para meditação, mostrando que Deus ele dá o escape. Nós lemos João 16 no começo, que diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Mas o final do versículo diz assim: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês vão passar? Vão. Mas se alegrem, porque eu venci. E se eu venci, vocês também vão vencer. Mateus capítulo 5, versículo 10 em diante, vai falar que mais do que felizes, bem-aventurados são os perseguidos, os injuriados. Olha, né, a lógica contrária. Mais do que felizes é aqueles que são caluniados por amor de mim. Jesus está dizendo, aqueles que são injustiçados, aqueles que são acusados injustamente. Porque grande é o vosso galardão, haverá recompensas, coisas que vocês nem imaginam. Salmo 34, 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o final diz: mas o Senhor de todas o livra. Não é de 50%, não é um terço, é de todas as aflições. Então eu quero finalizar te dizendo: tenha bom ânimo, descansa no Senhor, confia no Senhor, se alegre, não olha para as circunstâncias, olha para Cristo, descansa em Cristo, se alegra nele. Ao invés de murmurar, canta, louva, adora o Senhor com todas as suas forças. Tenha certeza que isso vai passar. Deixa sequelas? Deixa. Mas isso vai ser tratado com o tempo. Deus, Ele no tempo certo vai dar a cura para tudo isso, a resolução para tudo isso. Deus abençoe a você, a sua família, a todos que estão ouvindo este vídeo. Em nome de Jesus, eu peço, se possível, compartilhe para todos aqueles que você acha que precisa, que estão passando por momentos difíceis e que talvez não tenham oportunidade de ouvir uma palavra de conforto. E eu quero te dizer, esses vídeos não são vídeos de autoajuda, pelo contrário, é a Bíblia, é a palavra de Deus. É o que Deus diz, é a verdade do Evangelho para nós.
Cristo ele nos diz que Ele é o motivo da nossa alegria e que nós temos sim condições de nos alegrarmos diante de todas as situações. Amém? Quero terminar orando por você e pela sua família. Senhor nosso Deus, nós te louvamos mais uma vez por tudo. E nesse momento em especial eu quero te apresentar a vida de cada um que está tendo acesso a esse vídeo. Que tu venhas fortalecer, animar, alegrar. Que tu venha trazer paz ao coração, ânimo. Que todos venham a entender que tu estás no controle de todas as coisas. E que tudo está debaixo do teu cuidado, da tua mão poderosa. Abençoa cada um, Senhor, dá paz para enfrentar esses dias de dificuldade. E que cada um venha a ter mais intimidade contigo, a buscar mais a tua face. Nos ajuda a nos alegrar mesmo dos problemas. E ao invés de reclamar, a cantarmos, a exaltarmos, a louvarmos o teu nome poderoso, Pai. Eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.